If you have 2 points, just 2 simple points, you can draw a line. And with a line, you create a path. A clear path is all you need to achieve perfection in zygomatic implants. This simple truth inspired something beautifully simple and extraordinary: the Skin Guide. It isn't complicated or complex. It's elegantly simple. With just 2 points, we've solved one of the greatest challenges in zygomatic implants: finding the exact drilling trajectory. In the software, we precisely choose the implant position. This creates point A and point B, the ideal implant path. This virtual clarity is powerful, but until now, it remained trapped behind a screen. The Skin Guide changes that. It transforms this virtual precision into something you can literally touch. Simply place it onto the bone, mark the 2 points with a pencil, and there it is. Your perfect surgical path, right onto the ideal portion of the zygomatic bone. No trial and error, no bone windows, no stress. That's the power of simplicity. That's the beauty of the Skin Guide. Beautifully simple, functional, and practical. O Skin Guide, ele é um template feito de resina biocompatível, a mesma resina que você usa para fazer o seu guia cirúrgico para cirurgia guiada. O que a gente vai focar nesse curso? Isso é muito importante. A gente sabe que para fazer implante zigomático você precisa saber de várias coisas, no que tange as indicações, no que tange o preparo do paciente, a parte sistêmica, preparo protético, entender todo o embasamento científico por trás da sua conduta. Obviamente, tudo que a gente faz tem que ter um embasamento científico, mas esse curso ele não vai focar nisso, até porque a nossa ideia é fazer um curso mais objetivo na técnica de osteotomia. Então, para você que tem dúvida ainda quanto à anestesia local, as indicações, complicações, aulas mais específicas do que tudo o rol que envolve implante zigomático, você precisa ter uma fonte complementar. Então a gente vai focar hoje na parte da técnica da osteotomia, e com esse conhecimento em mãos, você vai poder linkar com qualquer outro curso que você já fez ou que vai fazer. Então a gente sempre acredita muito na prática, né? Você tem que aprender a teoria, aprender a fazer o Skin Guide, mas você precisa treinar em pacientes, e obviamente você não vai fazer isso do nada, você vai estar amparado por um colega mais experiente, ou você vai fazer um curso prático. Então, só para você entender o que a gente vai estar focando ao longo desse curso, que é técnicas de osteotomias assertivas, tá ok? Então, o zigomático, pessoal, ele não é intuitivo. Se você olhar essa imagem aqui, ó, você percebe que o cirurgião que fez esse caso, ele não errou pouquinho, ele errou um monte. Um zigoma farto, volumoso desse, e um desvio tão grande, curou a parede posterior do seio maxilar e colocou o implante de uma forma totalmente sem ancoragem no corpo do zigoma. Por que isso acontece? Porque o zigomático ele não é intuitivo. O implante zigomático ele tem suas peculiaridades, e muito do que você aprende não é só operando. E eu sei que isso parece um pouco filosófico que eu estou falando, mas eu vou mostrar na prática, tá? Tudo isso nos próximos slides você vai entender. Então, por que algumas pessoas me perguntam, tá, Fernando, mas a cirurgia guiada não seria solução para o implante zigomático? Afinal, tem muita gente que preconiza cirurgia guiada para zigomático. Aí a gente tem aquelas velhas respostas, né, que a gente fala das meias verdades. Como assim? É possível fazer cirurgia guiada? Sim, é possível, é confiável, nem sempre. Quem faz cirurgia guiada sabe que o desvio apical é o principal desvio dos implantes guiados. Como o implante zigomático ele tem uma broca extremamente longa, então aquela anilha que você vai inserir na parte cervical e até resultante apical, você pode ter grandes desvios. Em alguns casos, quando você tem a possibilidade de colocar duas anilhas, né, uma na cervical e uma na região apical, você acaba melhorando um pouco mais a previsibilidade. Mas isso só é possível de acordo com certas anatomias específicas de zigomático. Não dá para você falar que você vai fazer em todos os casos. Então,
cirurgia guiada de zigomático é extremamente difícil de ser executada, não só pelo desvio apical, mas também porque, como existe uma pressão muito grande, você vai entrar com a tua osteotomia muitas vezes numa posição que a broca ela entra e a superfície que você vai fazer o corte ela é oblíqua, a broca tende a deslizar, ela tende a gerar uma força muito grande nos guias. Isso faz com que você pode ter a quebra do guia, há uma dificuldade de manter esse guia estável em posição e não é raro ou o guia soltar ou ele acabar quebrando durante a cirurgia. Além disso, guias muito grandes, eles são difíceis de inserção no retalho. Entenda, quando você faz a cirurgia de zigomático, a região do corpo do zigoma ela vai estar tunelizada. Quando você vai colocar um guia muito volumoso, muito grande, se você tem dificuldade de envelopar esse guia, assentar ele no osso, conseguir ter um eixo de inserção para colocar os parafusos de fixação, e quando você faz isso, você perde totalmente a capacidade de visualizar o campo cirúrgico e até mesmo dificulta a própria irrigação. Então, imagina você que você está fazendo a cirurgia com o guia, que você está um pouco em dúvida se esse guia está bem estável ou não. Você acaba estando no escuro, você não tem como triangular a sua visão com outras coisas. Isso pode gerar um desvio, às vezes até considerável do teu implante. Então entenda, não estou falando que não é possível, só que é para poucos casos e você tem que ter muita experiência. Não é uma cirurgia para quem está iniciando. Cirurgia guiada de zigomático é uma cirurgia para o cirurgião experiente, tá ok? E outra coisa, a gente sabe que não existe ainda kits zigomáticos específicos para a cirurgia guiada. Aí você acaba tendo que fazer adaptações, né? Usar anilhas de uma marca, brocas de outra. E muitas vezes a gente vai ver que não é o ideal, né? Isso não é a famosa gambiarra, você acabar fazendo gambiarra para conseguir executar a tua cirurgia guiada. Então entenda, nesse módulo 1 nós vamos entender a fundo o problema da anatomia zigomática e vamos ter uma breve explanação da solução com o Skin Guide. Nesse módulo você não vai aprender os nuances, os detalhes na execução do Skin Guide, você vai entender a importância dele e como que ele pode te ajudar, ok? Então inicialmente vamos entender que geralmente o cirurgião ele confia muito no seu olho clínico, né? Ele acredita no que ele vê. Isso é uma coisa normal, isso é uma coisa boa, né? O bom cirurgião ele tem um bom julgamento transcirúrgico. E às vezes isso faz sentido em alguns momentos, né? Você vai tirar um terceiro molar incluso. O teu senso visual ele está te guiando totalmente o que está acontecendo ali. Você vai fazer uma cirurgia de um implante convencional. Muitas vezes o teu senso clínico, né? Você vai fazer um Alan Ford Standard. A tua visualização ali, ela te dá o caminho a seguir. Agora, o que acontece? Quando você faz implante zigomático, a anatomia interna e a externa do zigoma nem sempre são as mesmas. Mas como assim? Quando você olha para o osso zigomático a partir do ponto de vista do transcirúrgico, aquela região que você acha que é a máxima disponibilidade óssea do zigoma nem sempre está lá. Então, para ilustrar isso, eu vou te mostrar um conceito agora que é bem didático e você vai conseguir entender o que eu estou falando. Olha esse caso aqui, ó. Se você olhar a posição desse implante e eu te perguntar, de acordo com o teu julgamento, olhando essa imagem 3D, né, que seria o cirurgião não teria essa visão total da maxila do zigoma, ele teria uma visão tunelizada. Mas vamos imaginar que essa visão fosse a do cirurgião. E eu te perguntasse, a posição desse implante está ruim? Ela está suficiente para fazer uma ancoragem? Ou ela está ideal? Para um pouquinho, pensa, reflete e mentalmente escolhe qual que é a tua alternativa, ok? Agora vamos para o slide seguinte. Nessa imagem, que é a mesma imagem anterior, se eu olhar no corte axial na parte superior da tela, você vê que o corpo do zigoma ele está um pouco mais posterior do que realmente está o teu implante. Se eu levar em consideração o julgamento clínico, esse implante estaria ótimo, né? Você olha, ele está ali transfixando o corpo do zigoma, então ele estaria ideal. Se eu fosse um cirurgião que fosse operar sem
ter uma ideia da anatomia interna, eu fatalmente iria para algo muito próximo disso. Agora, na prática, isso não representou a inserção no corpo do zigoma. Se você olhar, o corpo do zigoma está um pouco mais posterior. Então, se eu fizer uma modificação, olha esse slide aqui, ó. Essa imagem ideal, eu girei o implante para posterior. Você percebe que na região do pilar zigomático mudou ali a trajetória, o local de perfuração do zigoma. Ele está mais baixo, ele está mais no pilar zigomático. Então, essa pequena modificação que eu girei esse implante do ponto de vista axial gerou uma resultante diferente de onde eu vou fazer minha osteotomia de inserção no corpo do zigoma. Por mais que na região da maxila a cabeça do implante esteja no mesmo lugar, essa pequena modificação ela foi o suficiente para fazer eu ter uma ótima ancoragem em detrimento de uma ancoragem duvidosa. Essa ancoragem da esquerda talvez daria aí uma boa, não diria uma boa, mas uma ancoragem mínima, se tivesse ali um torque um pouco maior também na região cervical, na cabeça do implante, se fizesse uma canaleta, talvez esse implante ficaria com um pouco de mobilidade, mas até poderia se integrar. Mas eu te pergunto, o que é o ideal? O ideal é você ter uma ancoragem forte, você conseguir colocar um implante com uma alta estabilidade, fazer a carga imediata e não ter dúvida que esse implante vai se integrar. Então é um nuance pequeno, é uma sutileza, é um detalhe que só quem planeja os casos vai ter. Então essa anatomia externa, você só olha através de uma visão. E a anatomia ideal você olha em todos os planos, né? Axial, coronal, em relação à cabeça do implante com o rebordo. E isso você só vai conseguir com o software, tá ok? Agora, nesse caso, mesmo o cirurgião que não planeja, ele acabaria resolvendo o caso, né? Vamos ter uma boa expectativa de que sim. Agora, vamos ver esse outro caso aqui, ó. Esse outro caso, se você olhar a topografia externa, você vê que também parece que está um zigoma volumoso, né? Um zigoma alto, um zigoma com uma boa espessura, com uma robustez. Agora, quando eu vou no corte axial, olha como esse zigoma é oco na região do corpo do zigoma. E eu quase não tenho zigoma na parte intermediária do corpo do zigoma. Eu vou ter só lá na região mais posterior um pouco de ancoragem. Então é um caso extremamente difícil e que com certeza esse é um caso que o cirurgião que não planeja, ele não consegue executar, a não ser que ele faça uma mega de uma janela, fique tirando essa cortical da parte externa do zigoma, que também a gente vai ver depois que não é o ideal, mas é um zigoma extremamente difícil de ser executado. E o que acontece quando você planeja ele? Você vai lá, ó, eu vou colocar esse implante, eu vou girar a sua porção apical mais para posterior. Então o zigoma está lá na região posterior, eu girei bastante ele. Aí você vai perceber que eu vou ter ali na região cervical um desvio quase nulo na cabeça do implante, porém o ponto de ataque no pilar canino, no pilar zigomático, na região da base do corpo do zigoma, já vai ter uma mudança. E essa mudança é que vai fazer a diferença em uma ausência de ancoragem e uma ancoragem na única posição possível que esse implante tem de ser ancorado. Então, olha só, a gente está falando aí talvez de 2, 3 milímetros de diferença no local de punção, no local de perfuração da broca inicial, mas é o que fará total diferença nesse caso. Não só fará, mas foi como fez, né? Esse caso foi um dos casos extremamente difíceis que eu já operei. E aqui eu tenho a simulação, a versão 1, a versão que a gente falou que é a versão com o implante na melhor posição. E você percebe que eu consegui pegar ali o ápice do implante bem naquela região do zigomático. Até eu poderia ter virado um pouquinho mais para distal, ainda aumentaria mais a cortical. Mas enfim, é um caso extremo que a gente sabe que se você não faz um bom planejamento, você acaba tendo uma dificuldade muito grande, tá? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, ó, que a anatomia dos livros, que a anatomia que você estuda nos livros de anatomia, ela é uma anatomia com distâncias médias. E, pessoal, é muito importante isso, tá? Distâncias médias não servem para nada na odontologia. Você vai ver muito comum na cirurgia plástica, né? O cirurgião, onde fica o forame mentoniano? Ele vai criar suas diretrizes através de distâncias médias.
Na odontologia isso não funciona desse jeito. A gente precisa de valores absolutos e muitas vezes a realidade ela é totalmente diferente da anatomia dos livros. Olha esse zigoma na parte de baixo, olha a concavidade do assoalho de órbita. O zigoma de cima é flat, né? O assoalho de órbita é praticamente quase que reto. Embaixo ele tem uma concavidade. O zigoma de baixo ele é fino, ele é baixo, né? Verticalmente ele é pequeno. A maxila e o zigoma é quase um plano só. No outro zigoma tem a maxila para baixo, bem abaixo em relação ao zigoma. Então você percebe que a anatomia ela é muito ampla e muito variada. Não tem como a gente estabelecer uma regra básica de conduta de perfuração, porque você vai ter uma chance muito grande de errar, ok? Então a diversidade vai ser. Então a regra é que sempre teremos diversidade, né? Um caso como esse, ó, o zigoma já está ali, né? Eu já estou chegando no zigoma. Um caso como esse, eu já tenho que exteriorizar um pouco mais a parte cervical, o início do corpo do zigoma ali, do implante zigomático, na parte intermediária, para conseguir ancorar esse implante. Então, esse zigomático ele é mais como se fosse sem concavidade na região maxilozigomática. Ele é quase que reto, né? Então, eu vou conseguir saber exatamente esses nuances no software. Isso vai me gerar um desenho da anatomia, um desenho para eu fazer minha osteotomia. Então essa é a grande vantagem de você simular no software. Mas professor, e aquelas pessoas que falam para fazer janelas ósseas, né? Você já viu alguém falar? Ah não, eu gosto de fazer janelas ósseas. Eu abro uma janela no osso, aí eu consigo tatear a entrada do zigoma. Eu posso fazer dessa forma também? Sim, você pode, só que às vezes você vai ter problemas, caso como esse. Ó, o zigoma já está ali, ó, você está a poucos milímetros da sutura zigomático maxilar. Um caso como esse, não tem como fazer janela. Você faz uma janela, você cai fora do zigoma. A tua janela está tirando o osso do zigoma. Então, perceba que não é tão simples assim você determinar uma técnica para tudo. Perceba esse caso aqui, ó. Eu vou lá, vamos imaginar que me disseram que eu tenho que fazer janela para encontrar o zigoma. Então, eu vou lá e faço uma janela nessa região aqui. O que vai acontecer aqui? Eu tirei o corpo do zigoma, porque ali já é a penetração do zigoma. Não tem por que a gente fazer janelas com esse tipo de anatomia. Talvez esse caso aqui, ó, fosse um caso que a janela poderia te ajudar. Mas mesmo assim, se você desenhar exatamente a osteotomia na região zigomático maxilar, você vai conseguir ter um caminho para a tua broca sem precisar. Olha o zigoma como está no meio do seio maxilar lá, ó, tá vendo? Viajando através do seio maxilar. E se eu venho e tiro essa porção aqui, ó, esse osso nessa região aqui, isso aqui já é perda de ancoragem, já tem um zigoma pequeno. Você faz uma janela aqui, você está tirando mais osso ainda. Por esse motivo que a gente não trabalha com janelas muito raramente. Não lembro quando foi a última janela que eu fiz. E a gente planejando certinho, não há a mínima necessidade. Tá ok? Então, qual que é a nossa ideia? A gente quer que você entenda que ao invés de ficar por tentativa e erro, sofrendo, demorando a tua cirurgia, a gente quer que você se torne o que a gente chama de um cirurgião sniper. O que é um cirurgião sniper? Imagina que você pode fazer o uso de uma metralhadora, dar um monte de tiro no alvo até acertar um, ou você pode ser assertivo, você mira, dá um único tiro e já acerta. Então isso é um sniper, né? Isso é o cirurgião sniper. E para você se tornar um cirurgião sniper, você precisa passar mais tempo planejando e entendendo o zigoma e na perspectiva do software para depois ir para a cirurgia. E eu tenho certeza que todos vocês que seguirem o nosso passo a passo e assistirem às aulas e colocarem em prática, se tornarão cirurgiões snipers, ok? Qual que é o objetivo nosso? O objetivo é isso aqui, ó, que você tenha capacidade de fazer teu planejamento e quando você fizer a tomografia, eu nem faço tomografia mais no pós-operatório hoje, tá? Até porque a gente consegue saber na hora da ancoragem, pelo torque de inserção, já na perfuração inicial você sente que você está pegando o osso. Não precisa de tomografia para conferir nada. Mas o objetivo é esse, você tem um planejamento e você vai lá e você executa esse planejamento. E aí entramos no outro tema que é muito importante, que é o uso de protótipos, né? O pessoal eu vejo que tem alguns níveis de cirurgiões aí. Tem uns cirurgiões mais, digamos assim, menos desavisados, que
trabalham com o PDF da tomografia, né? Não entenderam ainda a questão da complexidade do zigoma. Aí tem um segundo nível, que são os cirurgiões que usam um protótipo. Mas como que eles fazem um protótipo? Eles usam um protótipo, que é uma coisa maravilhosa, só que eles fazem da forma errada. Como da forma errada? Eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é a função do protótipo? As pessoas acreditam que a função do protótipo é essa daqui, ó. É você pegar o protótipo e você treinar a tua cirurgia. Simular fisicamente a cirurgia. Vou tentar furar aqui, vou tentar furar aqui. E você vai furando o teu protótipo para tentar encontrar aonde que você consegue mais ancoragem. Da mesma forma que alguns cirurgiões fazem no paciente, tentativa e erro, eles acham que o protótipo tem essa finalidade. Então eles fazem uma série de perfurações para encontrar o osso. E qual que é a grande verdade? Pessoal, isso aqui é muito importante, ó. Talvez um dos grandes momentos do curso é esse daqui também, tá? Então entenda isso. A função do protótipo é você entender o desenho da sua osteotomia. Isso mesmo, você não precisa ficar furando o protótipo. Você pode até perfurar para você replicar o teu planejamento, mas via de regra, o teu protótipo ele é um artefato de uso transcirúrgico. Você vai olhar no teu protótipo e você vai transfigurar, você vai transcrever esse desenho de osteotomia para o teu campo cirúrgico. A gente fala que é os protótipos inteligentes, né? Smart Prototypes. O que significa isso? Você vai colocar lá no software o teu planejamento virtual, o teu implante na posição perfeita, e após esse implante estar na posição perfeita, você vai osteotomizar virtualmente. Esse implante ele vai subtrair do osso a sua posição e você vai imprimir o teu protótipo já com as perfurações. Porque isso vai te dar o roadmap, vai te dar o caminho, vai te dar a visualização para você saber aonde é a posição exata de você fazer a tua osteotomia lá no paciente. Nesse caso, ó, o paciente eu estou operando o paciente, o protótipo está do lado. No caso, eu coloco um segundo campo ali para deixar queimado, para não consigo manipular porque não está estéreo. Mas aqui, ó, você veja, tem as comunicações bucosinusais, já tinha previamente o paciente, estava no protótipo, a gente já viu que na boca também tinha. Então é muito semelhante. Então a posição do zigoma, você tem certeza já no transcirúrgico que você acertou a posição do zigoma. Você não precisa tomografar para ver onde é que ficou esse zigomático, tá? Então, aqui esse paciente na simulação, aqui ó, eu estou colocando o implante e estou sentindo, eu sei que eu estou no meio do corpo do zigoma, ó, pelo torque, né? Eu tenho que ir para frente, para trás, porque realmente é um torque muito alto de inserção do implante. Nesse caso, o paciente está sob sedação endovenosa. A gente já fez muitos casos com sedação oral e hoje, com a facilidade de ter um anestesista na clínica, a gente tem preconizado boa parte dos casos com sedação endovenosa. Mas perceba que a gente consegue ter essa previsibilidade de saber que a gente está no corpo do zigoma. Na broca inicial, você já consegue saber que você está no corpo do zigoma. Então aqui é o mesmo caso, a gente vê toda a parte de planejamento virtual, a impressão do protótipo 3D, a instalação dos implantes e aqui o resultado protético. Se você notar nessa imagem aqui, ó, você vê que até esse pequeno abaulamento, aqui começa a inserção do masseter, né, daqui para trás. Ó, essa região aqui, ó, é a mesma que essa região aqui, ó. Então eu consegui visualmente, seguindo o protótipo, colocar o implante na posição ideal. Então isso que é a vantagem de você trabalhar com o protótipo virtualmente operado e não ficar tentativa e erro em cima do teu protótipo. Aqui para fechar as comunicações eu acabei puxando a bola de Bichat. Tivemos uma deiscência tecidual, mas felizmente a comunicação ficou fechada porque a bola de Bichat estava interposta lá. Aqui uma pequena deiscência, como esse implante é liso e polido, o paciente consegue manter a higiene e esse implante acaba ficando estável aí e possivelmente não trará problemas ao paciente ao longo do tempo. Resultado protético, aqui a gente sempre gosta de pedir para o paciente fechar a boca para ver o quanto que eu vou introduzir um pouco mais ou um pouco menos o implante, se eu tenho margem para isso, ou até usar um mini pilar mais longo ou mais curto. Ó. Então aqui eu estou vendo
mais ou menos compatível com a oclusal do antagonista, né? E o implante saiu aqui a nível dos dentes, que ficou numa posição ótima, prótese bem fininha, e aqui está o aspecto tardio do paciente 6 meses após a cirurgia. Por falar em prótese, uma coisa que é muito importante a gente falar em relação ao planejamento protético é que a gente sabe que nas técnicas de ancoragem, tradicionalmente, a gente sempre focou muito na parte da ancoragem, da estabilidade dos implantes, de encontrar osso, e às vezes a prótese ela acaba não tendo um planejamento ideal. O que a gente tem feito? Todo paciente que usa prótese total superior, antes de fazer a tomografia, a gente faz as demarcações com resina composta ou resina flow na flange, igual fosse fazer cirurgia guiada, né? Faz a tomografia do paciente com a prótese, com as demarcações, faz uma segunda tomografia somente da prótese e coloca isso no software. Qual que é a vantagem disso? Com isso eu consigo ter uma diretriz exata de como é que está a emergência do meu implante. E se eu precisar jogar ele mais para posterior, a cabeça um pouco mais para trás, mais para frente, eu consigo ter uma previsibilidade que eu estou colocando o meu implante na melhor possibilidade óssea e a cabeça do meu implante está na posição ideal proteticamente. Então esse acaba sendo, no meu ponto de vista, a melhor saída para você de fato fazer um planejamento reverso envolvendo implantes zigomáticos. Mas enfim, a gente sempre utilizou até então esse referencial. Nesse caso, foi feito um caso com anestesia geral pela condição de saúde do paciente, cirurgia bimaxilar, e a gente sempre, nesse caso, a gente usa o Sterrad do hospital para esterilizar o protótipo, por isso que eu estou segurando ele na mão, mas no consultório você não pode manipular ele, porque você vai contaminar o campo cirúrgico. Então, a gente sempre acreditou e fez com bastante sucesso esse tipo de abordagem. Olha para o protótipo, replica na boca. A pergunta é, como melhorar? E foi refletindo, estudando, a gente acabou definindo que, se você pensar na matemática básica, né, 2 pontos formam, faltou um M aqui, perdão, formam uma reta, né? Então, se eu tenho 2 pontos, eu tenho uma reta, se eu tenho uma reta, eu tenho uma trajetória. Então, por que não aplicar isso no zigoma? Se eu tenho um ponto no rebordo e se eu tenho um ponto no zigoma, eu tenho uma trajetória. Se eu tenho uma trajetória, a minha cirurgia, a orientação da minha osteotomia, ela está definida. Então foi aí que nasceu o Skin Guide, uma forma da gente transportar as informações do software e colocar isso lá na região do campo cirúrgico. Então como é que funciona o Skin Guide? Primeiro passo, eu faço aí o meu planejamento virtual. A gente vai ver no próximo módulo quais são as diretrizes para colocar os implantes, ápice, região cervical, região intermediária. Gerei meu protótipo virtualmente operado. A gente vai ver como faz isso no módulo 3, né? A gente vai entender como usar o software para subtrair o implante e deixar só as perfurações. Então, a partir daí, esse protótipo ele vai ser impresso e aqui também no software, virtualmente, eu já faço o meu Skin Guide, que nada mais é que um template fino que vai servir para transferir as demarcações do ambiente virtual do meu modelo para o meu paciente. Então eu tenho a posição ideal dos implantes, avaliei em todas as vistas possíveis e eu tenho a possibilidade de transportar essa informação para um template e esse template então vai nos dar a condição de colocá-lo justa osso sobre o osso do paciente. Você faz o retalho mucoperiosteal total, tenha o cuidado de remover bem o periósteo e a partir de quando esse guia está em posição, eu vou lá e faço, eu literalmente pinto no osso do paciente, eu demarco. A gente vai explicar como a gente faz isso, qual é o material que a gente utiliza e isso aí gera, como a gente comentou no slide passado, 2 pontos eu tenho uma trajetória, então eu tenho vários pontos aí, que a partir daí eu consigo remover o meu Skin Guide e eu tenho no osso a trajetória. Você agora não tem mais como errar a trajetória do teu implante. Basta agora você fazer uma peça reta, uma broca esférica, você fazer no osso essa osteotomia e replicar exatamente o que estava no software, só que agora no osso do paciente. E a partir daí você faz uma sequência de brocas, 2 ou 3 brocas, e o teu implante já pode ser instalado. Olha só que legal
essa imagem. Então eu tenho meu Skin Guide em posição, fiz as demarcações lá na região óssea e assim que eu terminei as demarcações, eu retiro meu Skin Guide, eu tenho ali a orientação de onde fazer a osteotomia. Do outro lado, mesma coisa, osteotomia limpa, única. A osteotomia que você criou, o implante vai vedar, não existe nenhuma possibilidade de você ter aí contaminação, deiscências, comunicação do meio externo com a osteotomia, né? Então essa é uma vantagem muito grande, você otimizar o máximo de osso que você tem disponível sem ter que fazer janelas. Então uma cirurgia muito mais rápida, muito mais assertiva e consequentemente você tira de jogo aquela dúvida tão cruel e difícil para o cirurgião, mesmo o cirurgião mais experiente, ele acaba tendo dúvida de onde executar a osteotomia inicial. Ele acaba errando às vezes. Mas como é que ele não erra? Ele erra, só que quando ele erra ele não posta. É basicamente assim, ele só posta o que dá certo. E quando a gente começa a trabalhar dessa forma, você vai ver que para você errar a osteotomia, só se você errar a posição do teu guia. E a gente vai ensinar você no módulo 5 como você checar totalmente antes de iniciar a perfuração. Essa é uma outra vantagem. Com o Skin Guide, você tem a possibilidade de triangular as tuas informações. Você só riscou no osso. Se você está em dúvida, você pode olhar no teu protótipo virtualmente operado. Você pode fazer medidas lineares do forame infraorbitário até o início da osteotomia e ter uma segunda possibilidade de checar se você está no caminho certo. Ao contrário da cirurgia guiada tradicional com guia ósseo, que você está às cegas seguindo só o guia. Aqui não, aqui você está mesclando o guia cirúrgico, o template, com o julgamento transcirúrgico. Então acaba sendo sinérgico essa associação. A gente também tem a possibilidade de colocar para os nossos alunos, né, que a anatomia real do paciente ela vai ser obedecida e a gente não está aqui pregando que você vai fazer uma canaleta sempre ou você vai fazer uma janela sempre. Não, você sabe que cada paciente tem uma necessidade anatômica e o implante vai ser único. Às vezes, no mesmo paciente, os dois lados, o implante tem um caminho, um trajeto completamente oposto. Então essa é a grande vantagem do Skin Guide. Planejamento virtual, transfere com um template ósseo, risca, desenha osteotomia, a gente vai ver no módulo 5 como faz isso daí. E esse desenho do guia também será explicado em detalhes para você. Mas enfim, só para a gente ter um breve overview. Você entendeu nessa aula que anatomia do zigoma é variável, o que você olha externamente nem sempre corresponde à anatomia interna do zigoma. Isso não é todos os pacientes, em alguns pacientes, mas quando isso acontece o cirurgião passa por apuros e ele não vai comentar isso com você em rede social. Eu já passei por isso no passado, foi o que me estimulou a continuar melhorando e buscando alternativas para deixar minha cirurgia muito mais segura para mim e para meus pacientes. Você entendeu também a importância do planejamento virtual? Próximo módulo a gente vai focar em planejamento virtual, vamos falar como definir a posição do implante na região cervical para você evitar sinusite e minimizar a chance de exposições cervicais. Muitos dos casos que nós temos aí de problemas na região cervical do implante é porque esse implante está instável. Imagina aqui, você fez uma ancoragem pequena do teu implante, tá? Naquela situação que eu coloquei no começo da aula, né? O corpo do zigoma estava numa posição atípica e você colocou de acordo com o teu julgamento. Então você pegou uma ancoragem pequena. Essa ancoragem pequena, ela vai dar uma mobilidade para o teu zigomático. E muitas vezes essa mobilidade vai gerar uma perda óssea na região cervical do implante e ali pode passar a ter uma comunicação bucosinusal. Aí você ouve falar que implante zigomático causa sinusite. Então, aí a gente entra naquelas meias verdades. Sim, implantes zigomáticos mal instalados causam sinusite. Você vai ver também que eu vou mostrar um caso onde o paciente tinha sinusite, já tinha histórico de sinusite, e pelo planejamento virtual a gente viu que o implante ficaria totalmente fora do seio maxilar, zero contato com o seio maxilar. Então, cuidado com as pessoas que falam assim, porque eu só faço técnica exteriorizada. Cuidado, depende da anatomia. Quem fala isso não entende de zigoma. Vai ter zigoma que é possível ficar 100% fora do seio maxilar? Vai.
Agora vai ter zigoma que não tem jeito, você invariavelmente precisa penetrar ou na região cervical ou intermediária, ou mais comumente na região mais superior do seio maxilar, mas você precisa entrar no seio maxilar para atingir o zigomático, tá ok? Então isso é possível através do planejamento virtual. Esse é o nosso próximo tema, no nosso próximo módulo. Terceiro módulo, vamos conversar sobre protótipos. Eu vou dar dicas avançadas aí de como realizar protótipos que te ajudam e que te geram valor no transcirúrgico. Se você quiser imprimir protótipo para treinar tentativa e erro, fique à vontade. Você pode até definir algumas coisas com esse método, mas não é o método mais inteligente. A gente precisa operar os protótipos virtualmente. Eu nunca opero fisicamente nenhum protótipo mais. Eu só opero virtualmente. O que eu opero fisicamente é para fazer treinamentos para os alunos, para ensinar eles a usar as brocas. E a gente vai fazer uma sessão de hands-on também, onde eu vou demonstrar como que eu utilizo o Skin Guide e desenho as osteotomias. A gente vai mostrar isso na prática, através de um hands-on. E também, no quarto módulo, vamos fazer os desenhos dos Skin Guides. Os Skin Guides, a gente veio testando algumas manobras, algumas formas de fazer, de utilizar. Ele sofreu algumas evoluções. Criamos já alguns preceitos de o desenho dele, como deve ser feito. A gente vai explicar isso no módulo 4. E no módulo 5, a gente vai arrematar tudo com um passo a passo, desde o início do planejamento virtual até a execução cirúrgica. Tá ok? Forte abraço, vejo você no próximo módulo.